Tá gravando? Tá ok? Que pra mim tá gravando. Vê aí. Pessoal, Opa, tá gravando, André? Vê aí pra mim, por favor. tá sim, tá sim. Fechou. Vamos começar então, gente. Boa noite. Mais uma quarta-feira com nossa biologia querida. A gente vai finalizar a última parte de parasito, bem tranquilo. Semana que vem a gente inicia com ecologia, que é uma matéria que cai muito. Eu acho que vocês vão empolgar um pouquinho mais. Começando com esse slide aí um pouquinho engraçado, adoro esses cachorrinhos, porque qual a necessidade disso, né? Tanto nome em parasitologia, tanto nome. Será que o Enem vai cobrar isso tudo? Vamos descobrir. O ruim é que para decorar esses nomes e tal, esses conceitos, é praticamente decoreba, né? Sim, sim, mas tem algumas coisas que ficam mais automáticos, sabe, André? Por exemplo, se você desenhar o ciclo, algumas coisas você vai lembrar, porque é muito característico de uma doença. Também a forma de evitar a doença, que é a questão da relação da doença com o meio ambiente, que o Enem explora muito. Também fica fácil, assim, principalmente quem quer a área da saúde, então fica bem simples de entender como que é o tratamento, como que evita, sabe? E ele não aprofunda muito os vestibulares, costuma aprofundar muito mais. Mas acredito que vocês desenhando os ciclos que eu passei aqui nos slides para vocês, acredito que se vocês darem uma lida nessas tabelas, se atentando aos nomes, os agentes etiológicos, vocês vão se sair bem, não precisa decorar tudo, não. Tenta não decorar o máximo possível, sabe? Tenta aprender o que você consegue. Ó, por exemplo, agora falta pouca coisa, falta a malária. Sua câmera não tá indo, Samira? Poxa, tá bom. Vamos ver até o final da aula. Se não for, não tem problema, não. A gente tem o resto do pré-ENEM ainda para vocês abrirem a câmera e conversarem comigo. Por que eu coloquei assim? A malária tem um nome também, que chama mosquito prego, o mosquito da malária. Aí, para vocês não confundirem, lembra que tinha o mosquito palha? Aqui é o mosquito palha. Quer ver, ó? Esse aqui, peraí. Tá vendo? Da leishmaniose. Mosquito palha e tem o mosquito prego, que é o da malária. Eles sempre fazem um jogo para confundir a gente com isso. Que é mosquito palha, aí chamam um de mosquito palha, outro de mosquito prego. A malária é mosquito prego. Gente, não sei explicar por que é mosquito prego. Eu lembro que tinha uma explicação, mas eu não lembro. Mas pela característica do mosquito, ele é bem peculiar, olha. É uma viagem, né? Eu também não sei. Tem sempre a questão das regiões, né? Que surgiu primeiro, as pessoas denominam, né? O mosquito ou o inseto que transmite a doença. Mas vamos lá, tem uma questão aqui da malária, do Enem. Vamos trabalhar essa questão, ver o que a gente acha dessa questão. Ó, a sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer. Ó, já começa a falar os sintomas aqui, começa a tremer, com muito atraso. Mas ele tem no baço duas colmeias de bichinhos maldosos, que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. Olha, gente, tem alguma coisa no baço dele. Ele falou que tem bichinhos maldosos que soltam enxames no sangue em dias alternados. Então, ou seja, o baço dele é colonizado por bichos que vai eliminando no sangue em dias alternados. E assim, nunca precisa passar um dia sem tremer. Por que será que isso acontece, né? É muito interessante como que eles conseguem textualizar, fazer textos, poemas com uma doença. Mas, ó, João Guimarães Rosa, divinos textos dele, né?
Muito bonito, muito bonito. Gostaria que vocês lessem também, explorassem mais esses autores, que eu tenho certeza que a literatura está trabalhando muito bem com vocês. Mas vamos lá. O João Guimarães Rosa descreve as manifestações dessas crises paroxísticas de malária. Por quê paroxísticas, gente? É porque essas crises, a malária dá algumas crises de febre, de vários sintomas. É em crises porque vai, por exemplo, hoje tem, amanhã tem, depois tem. Em um determinado momento do dia vai ter febre. Ah lá, olha, tem febre alta, calafrio. A Samir já está até respondendo aqui, ó. Sudorese intensa e tremores. Então, são crises paroxísticas de febre, calafrio, sudorese e tremores de 48 em 48 horas ou 72 horas. Então, assim, a cada 2 dias vai ter, ou a cada 3 dias vai ter. Olha que estranho. Dependendo da espécie do plasmódio, tem isso. Depende se é vivax, se é falciparum, vocês vão ver mais para frente. Mas está perguntando, essas crises periódicas ocorrem em razão da... Aqui, ó, a resposta. Qual que vocês acham? Samira acha que é a letra A, lise das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Invasão das hemácias por merozoítos, com maturação até a forma esquizonte. Reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado do indivíduo infectado. Lembrando que se o parasita faz a reprodução assexuada no homem, o homem não é o hospedeiro definitivo, e sim intermediário, porque no intermediário a reprodução é sexuada. No definitivo, a reprodução é sexuada. Desculpa, acho que eu falei trocado. No hospedeiro definitivo vai ter sempre reprodução sexuada. Liberação de merozoítos dos hepatócitos para a corrente sanguínea e formação de gametócitos dentro das hemácias. A resposta é a letra A, lise das hemácias. Por quê? O que vai fazer? Na malária, o plasmódio, ele vai... o que vocês estão falando aqui? Exatamente, dá muito para ir para o texto, porque fala da hemácia, né, Samira? Mas aí, o que a gente tem que saber? Às vezes o texto dá informação, às vezes não. Mas essa parte é muito importante de saber, que na malária tem essa questão das febres, tem febre terção, febre quartã, essas crises paroxísticas. E por que elas acontecem? Porque o plasmódio vai lesar a hemácia, vai estourar a hemácia, vai abrir ela e vai liberar esses merozoítos, vai ter hemólise. E também tem a substância chamada hemozoínas, que são liberadas, e aí isso aí vai causar essas crises, ó. Essa doença possui como sintoma a febre, que pode acontecer em uma frequência de tempos diferentes, sendo diferenciada em terção e quartã. A febre ocorre quando há uma quebra das hemácias, liberando os plasmódios na forma de merozoítos. E isso vocês têm que saber, gente, ó. Mas é simples, ó. Pega aqui comigo. Vai liberar o plasmódio na forma de merozoítos e eles vão se reproduzir e vai ter a liberação dessa hemozoína. Mas o que acontece? Essa hemozoína até não é tão importante, a parte mais importante é que vai liberar os merozoítos lá no corpo, entendeu? Na corrente sanguínea, vai hemolizar e vai liberar eles. E aí? Então podia ser uma ali que é a D, não? Qual? Letra D, liberação dos merozoítos. Mas está falando que vai liberar os merozoítos dos hepatócitos. O que é hepatócitos, André? Você sabe? Não sei. Os hepatócitos são as células do fígado. E aí, Ah, tá. e aí, no caso, vai liberar das hemácias, que está no sangue, né? Vai hemolizar as hemácias e vai liberar para a corrente sanguínea lá os restos das hemácias e o plasmódio. No caso, essa questão, assim, se poderia confundir se tivesse falando também que, por exemplo, vamos ver, liberação de merozoítos hepatócitos para a corrente sanguínea.
liberação dos merozoítos das hemácias no hepatócito para corrente sanguínea, por exemplo, assim, porque a gente vai ver mais lá para frente o que, que ele faz. Mas aqui está falando do baço específico, não está falando do fígado, também tem isso. Por quê? Ela vai no baço que vai ter o acúmulo a hemólise do plasmódio. Aí a gente vai olhar mais para frente, mais detalhes. Ó, eu separei isso aqui porque agora, principalmente que teve coronavírus, isso vai ser muito trabalhado e é importante a gente saber diferenciar. Tem uma questão também que cobrou isso. A diferença de endemia, epidemia e pandemia. Pandemia, acho que deu para todo mundo entender, né? Agora só sobrou para gente só endemia e epidemia. Porque com o coronavírus a gente entendeu que é uma coisa que acomete o planeta todo, é uma doença, algum problema que vai acontecer no planeta inteiro. E aí, o que que é endemia? A endemia, gente, é uma situação que vai ocorrer com muita frequência numa área do país, numa área restrita. Por exemplo, ela não é uma doença, recebe a classificação de endêmica porque ela é típica de uma região, olha lá, olha. Quando ocorre com muita frequência. Então, vai sempre naquela, ó, vamos supor que vassoura sempre vai acontecer uma vez ou duas vezes por ano, surtos de, Dengue. de dengue, que é mais comum. Mas só o quê? Porque dengue está no meu exemplo de epidemia, eu não queria usar. Vamos supor, Ah, tá. porque dengue já ocorre, já é uma epidemia. Vamos supor que vai ocorrer surtos de diarreia em vassouras, de gastroenterite em vassouras, sempre, de vez, assim, uma vez, duas vezes por ano, e só vai acontecer em vassouras, porque é uma doença que vai ficar ali, e pode ser sazonal, ou seja, pode variar de acordo com a época do ano. Vamos supor que vai ocorrer surtos de diarreia só no verão, entendeu? Aí, ó, aqui o exemplo é febre amarela. Então, ó, as doenças endêmicas podem ser sazonais, a exemplo da febre amarela, que é considerada uma doença endêmica porque ela é da região norte do Brasil. Então, ou seja, ela acontece com maior frequência na região norte. Então, ela é típica dessa região, não é somente dessa região, não é isso. Ela acontece muito, com muita frequência, sempre em períodos do ano, nessa região. Mas também pode acontecer em outros lugares, tanto que no calendário vacinal infantil, eu também vacinei para febre amarela. Eu não estou na região norte, entendeu? Aí a gente tem que pensar isso. Não é que ela é única daquela região. A epidemia, olha lá, o surto acontece em diversas regiões, vai gerar uma epidemia. Mas espera aí, são diversas regiões, não é no planeta todo. Por exemplo, olha lá, ó, epidemia a nível municipal. Diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual. Diversas cidades têm casos de epidemia nacional. Acontece quando há diversos países um caso de alguma coisa. Aí que é o exemplo da dengue. Que dengue acontece aqui no Rio de Janeiro, acontece em Minas Gerais, acontece em São Paulo, né? Dengue acontece no Amazonas, dengue acontece em todo lugar. Então, só que ela não acontece no mundo todo, porque a dengue, ela gosta mais, né, desse clima que a gente tem aqui no Brasil. Não que não tenha dengue fora do Brasil, mas deu para entender mais ou menos a diferença de endemia para epidemia? Ah, deu sim. E a pandemia, né, é quando ocorre no planeta todo, acontece em todas as cidades, em todos os estados do mundo. Aí a gente vai para essa questão do Enem. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo.
Considerando-se sua distribuição na América do Sul, ó, a malária pode ser classificada como, leia o gráfico, olha lá, ó, endemia, epidemia, lembrem da... Essa questão eu erraria, porque eu fico muito focada nos outros continentes aqui, tá vendo? Olha, tem aqui as cores, então tem todo o planeta praticamente. Porque olha só, áreas onde ocorre transmissão de malária. Olha lá, são várias áreas. A resposta, ó, é letra A. A malária na América do Sul é endêmica, pelo fato de que ela está restrita a regiões pré-determinadas. A endemia difere da epidemia por ser de caráter mais contínuo e restrito a uma determinada área. Opa, entendeu? Olha lá, ó. Porque ela se concentra em uma área geográfica restrita. Olha se ela foi pro norte. Ela está só na parte o quê? Do sul. Não foi para o norte. Eu erraria essa questão, porque eu ia ficar pensando que né, ela está presente em vários outros locais. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Olha, Não, então, é que o comando ainda manda se concentrar só na América do Sul, né? pois é, mas aí eles já entenderam que a questão já te direciona. A gente tem que ficar muito esperto, porque quando a gente sabe uma coisa muito, a gente quer florear. A gente não, às vezes a gente sabe tanta matéria que a gente não aceita a resposta. Ou então a gente tem que, a gente não, quando a gente não sabe, a gente lê o texto com calma e acaba aprendendo com o texto. E aí a gente acaba acertando. Mas é isso, gente, muitas vezes o texto dá a resposta. Ó, a malária é uma doença, outra questão do Enem, típica de regiões tropicais. Viu que eu falei? De regiões tropicais, olha lá, olha. Então, é que nem como se fosse, né, o mosquito da dengue. Ele gosta de regiões com climas, olha lá, olha, que nem a malária tropicais. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil. 99% dos quais na região amazônica. Então, gente, olha, muita frequência dessa doença no Amazonas. O alto índice de malária nessa região pode ser explicado por várias razões. O que vai explicar, gente, ter tanta malária assim no Amazonas? O que vocês acham? As características genéticas da população, a falta de saneamento básico propicia o desenvolvimento do mosquito transmissor da malária nos esgotos não tratados, inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor em seus focos, impede o controle da doença. A temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor. E letra E, o Brasil é o único país do mundo que não implementou medidas concretas para interromper sua transmissão em núcleos urbanos. André, acho que é a letra D. A temperatura elevada e altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação. Aham, acertou. Gente, é aquilo que eu falei para vocês. O mosquito, ele gosta de algumas características. Ai, Samira, desculpa. Volta para você terminar de ler. Você já sabe a resposta, mas a gente pode discutir a questão. Vamos lá. Desculpa.
Terminou? Entendeu? Por quê? Não, André, calma. Era B, mas é B, é B, não é B, porque aqui está falando falta de saneamento básico. Tudo bem que com certeza lá tenha muito pouco saneamento básico na região amazônica, com certeza. E até que o Enem, duas alternativas falam mais ou menos isso. Olha, o Brasil não implementou medidas concretas para interromper sua transmissão em núcleos urbanos, mas aqui não é urbano. E a gente sabe que, olha, está falando que é uma doença típica de regiões tropicais, já mostrou desde o início do texto que a malária tem preferência por regiões. E a resposta, com certeza, estaria aí, numa preferência de região. Mas a gente vai ver aqui, olha, que ela gosta do clima tropical. Então, o que tem no clima tropical? Temperaturas elevadas, chuvas frequentes, e isso é propício para o desenvolvimento do mosquito, entendeu? Olha lá, gente, a questão que eu tô falando, o negócio é que o próprio texto dá uma colherzinha de chá, gente, você deu para ver que eu não sei fazer uma linha reta, né? Mas vocês viram onde eu grifei? Dei uma colherzinha de chá, porque ela é típica de regiões. E que quer dizer que ela é típica? Ah lá, é endêmica, ela é típica. Então, ela escolhe por causa das chuvas frequentes, a temperatura elevada, por causa da característica mesmo do clima. Eu acho que a gente vai trabalhar os climas também. Eu vou dar uma olhada se vai dar tempo. E aí eu falo para vocês. Mas é gostoso, essa parte gostosa de biologia. A malária representa um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Embora a dimensão geográfica da transmissão esteja encolhendo no Brasil, olha que interessante, olha lá. O país ainda registra 42% dos casos da doença nas Américas. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio, recentemente desenvolveu um preparado com alta eficácia antimalárica, olha que legal, agora em fase de ensaios clínicos, isso de 2016. Levando em conta seus conhecimentos sobre o ciclo de vida do plasmódio, assinale a alternativa que indica um possível mecanismo de ação do preparado antimalárico. A gente vai ver, depois dessa questão, a gente vai ver o ciclo do plasmódio. Mas antes de vocês verem, deixa eu ver se vocês sabem isso. Responde para mim. O que vai ajudar na ação desse antimalárico, gente? Vou esperar, Samira, pode ficar tranquila. Boa noite, Guilherme, que acabou de entrar na aula. Seja bem-vindo. Samira acha que é D. Vamos ler as alternativas. Olha o enunciado. Eles querem a alternativa que indica um possível mecanismo de ação do preparado que é antimalárico. Então, esse antimalárico vai atuar no ciclo do plasmódio, fazendo o quê? Alternando a morfologia das hemácias dos mosquitos, diminuindo a taxa de infecção pelo parasita. É nas hemácias do mosquito que vai ter hemólise? Não. Impedir a entrada de parasitos dos linfócitos, reduzindo a carga de gametócitos circulantes. Promover a multiplicação de esporozoítos no fígado, reduzindo o número de gametócitos. Inibir a multiplicação de merozoítos nos eritrócitos, diminuindo a carga de parasitos circulantes. Ó, a resposta. Letra D. Questão da Unicamp, né? Mas ela é muito boa, parece questão do Enem, olha só, parece questão do Enem. Tem informação boa que o Enem vai cobrar, se for cobrar, ele vai explorar essas questões. Mas por que é letra D, gente? Inibir a multiplicação. A gente já tinha visto, né, na questão anterior,
sobre essa questão que o plasmodium faz a hemólise, né, das hemácias e libera, né, o parasita na corrente sanguínea. Sim, o Enem adora isso, Samir, esses nomes o Enem gosta muito. Então, olha, um possível mecanismo de ação do preparado antimalárico é inibir a multiplicação de merozoites nos eritrócitos, diminuindo a carga de parasitas circulantes no hospedeiro intermediário, e o que reduz a infecção de fêmeas de mosquitos que transmitem a doença. Gente, é assim, se vai parar de, se vai inibir essa multiplicação dos merozoítes, vai ter menos hemólise, vai quebrar menos hemácias, então vai liberar menos parasita na corrente sanguínea. Então, a pessoa vai ter menos sintomas, concorda? Se vai ter menos parasita na corrente sanguínea, vai diminuir aquelas febres, aquelas crises paroxísticas, vai diminuir a contaminação, porque vai ter menos chance de, quando a artemia picar, contrair esse parasita. Então, faz sentido. Não faz? Olha lá o ciclo. Tentem desenhar, gente. Já está até desgastante eu falar. Desenhe o ciclo, desenhe, gente. Aqui, olha, o ciclo do CDC. Desenhe, imprime esse ciclo, redesenhe ele, vale a pena, tá? Porque os nomes estão todos aqui. Lembrando aqui, ó, que o I é quando há infecção e o D quando é diagnóstico. Olha lá, o I. A infecção, quando o mosquito injeta esporozoito, ó, acende a lanterninha. O que infecta, então? É quando o mosquito pica e libera o esporozoito no organismo do ser humano. Então, o esporozoito é a forma infectante. Aí, vocês têm que lembrar desses nomes. Lá, cadê o D? Vamos ver o D. Lá embaixo, lá, os gametócitos, ruptura do esquizonte, olha os nomes. A questão não é difícil, o problema é as palavras que são complicadas. Isso. Dá para ir excluindo, Samira. Exatamente. Dá para excluir. Mas se tivesse uma letra D ali com os mesmos nomes, vocês iam se embolar. Uma letra E, né? Que o Enem cobra a letra E também. Vamos do início. O mosquito vai injetar o esporozoito no ser humano. Ah lá. A célula do fígado tem etapa no fígado humano, tem uma etapa na corrente sanguínea e tem a etapa no mosquito. Viu por que aquela que envolvia o fígado a gente podia ter errado? Essas palavras confundem tudo, realmente, confunde mesmo. Por isso que eu falo para vocês desenhar o ciclo. Aqui as formas do plasmódio, ó, vivax, ovale, malari. A etapa no fígado lá vai invadir, o esporozoito vai invadir a célula do fígado, vai infectar ela, e aí vai ter o esquizonte, a ruptura do esquizonte. Aí vai para a corrente sanguínea lá, ó, vai formar trofozoito, maduro, imaturo, maduro, esquizonte, de novo, ruptura do esquizonte, ou pode também formar o gametócito, esquizonte, e o mosquito já picar e pegar esses gametócitos. Sim, os mecanismos são importantes. E, gente, é importante para a vida de vocês. Vocês não estão imunes a essas doenças, entendeu? Ninguém está imune. E aí, o mosquito pode picar e pegar o gametócito. Ou o que acontece aqui? Volta a reiniciar essa parte aqui do ciclo eritrocítico. Ninguém está imune a catapora. Não conheço quem não teve catapora, gente. Não conheço, Saíra. Não sei. Mas tem, né? Tem gente que pega até 2 vezes, piora, complica. Catapora pode complicar feio, tá, gente? Não fica nessa de, quero pegar catapora logo, que eu antes tinha disso, né? Valdir, é possível que você nunca teve catapora, você que não lembra. Mas a não ser que você tenha, sei lá, 10 anos de idade. Muito difícil. Não sei de ninguém. Mas vamos lá, depois você me conta isso, se realmente. Mas tem isso, tem gente que pega depois de velho, de fato. Porque é igual não foi para creche, eu, por exemplo, nunca fui para creche, então eu não tinha muito contato, só na escola mesmo, depois de mais velha, né, que entrei na escola.
Ó, lá no mosquito, ó lá, o mosquito injeta lá os gametócitos também. Ele, gente, qual ciclo é mais cobrado? Difícil falar, Samira. Difícil. A gente tem que ver pelas questões que a gente colocou aqui, ó, malária, o Enem tinha algumas questões. Quando eu mandar o slide para vocês, vocês dão uma olhada. As questões são do Enem, geralmente eu coloco o Enem em cima. Ou é muito característico, vocês vão perceber. E, e malária é um assunto muito bom para cobrar. Malária é um assunto muito bom. Eu fiz muitos vestibulares, então acho que um pouco eu acabei ignorando essa parte do que cobra tanto, porque chegou um momento que eu já estudava tudo, porque eu não estudava só para o Enem. Mas aí, olha, tem essas fases aqui no mosquito, ó, lembrando o nome do ciclo. O nome do ciclo no fígado é exoeritrocítico, fora da hemácia, porque é no fígado. O ciclo eritrocítico, dentro da hemácia. E esporogônico, ah lá, o ciclo esporogônico, é no mosquito. Tem a esporogonia, vai lá, microgametócitos, microgameta, orcineto, orcisto, ruptura do orcisto, liberação dos esporozoítos. Ó, pontos importantes. A malária pode ser provocada por quatro protozoários do gênero Plasmodium. O Vivax, o Falciparum, malária e o ovário. No Brasil, somente os 3 primeiros estão presentes, sendo o Vivax e o Falciparum as espécies predominantes. A transmissão natural da doença se dá pela picada do mosquito do gênero Anopheles, infectados com o plasmódio. Mosquito do gênero Anopheles, mosquito prego. Após a picada, os parasitas chegam rapidamente ao fígado e se multiplicam de forma intensa e veloz, e vão para a corrente sanguínea, invadem os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, em constante multiplicação até destruí-las. Sim, tem vídeo, sim. Se vocês tiverem a oportunidade de assinar alguns canais de videoaula, eles ajudam muito. Tem o Estude, o Biologia Total com o Jubilu, só que a biologia é só o Biologia Total é só biologia, né? Acho até que tem mais algumas matérias, mas eles costumam colocar alguns vídeos bem interessantes para vocês aprenderem a matéria. Ah, incluiu? Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo, né? Desde que eu passei em medicina, eu não olhei mais o canal do Biologia Total. Que bom, bom saber. Então, gente, ó, muito interessante aí para quem pudesse na Biologia Total. E, ó, quando que começa a aparecer os sintomas, gente? Ponto importante, isso aqui é para vocês saberem, com certeza, vocês não podem ir para a prova nem sem saber isso. É pouca coisa, mas se vocês saberem isso, ó, tanto de coisa que é preciso fazer. Olha lá, a partir do momento que há a destruição das hemácias, é que aparecem os primeiros sintomas. Então, vocês não vão sentir nada. Se vocês pegarem malária, vocês não vão sentir nada quando estiver no fígado se multiplicando. Vocês não vão sentir nada quando estiver na corrente sanguínea. Vocês só vão sentir depois que começar a destruição de hemácia, que liberar tudo. A doença ela pode ser adquirida por contato direto com o sangue de uma pessoa infectada. Gente, através da transmissão da doença, você já descobre a medida de proteção para a transmissão da doença. Se ela pode ser adquirida por meio de contato direto com o sangue de uma pessoa infectada, transfusão sanguínea, transplante de órgão, compartilhamento de seringa, qual que é a forma por exemplo, de evitar essa doença? Mais critério nas doações de sangue, doação de seringas do SUS para pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, porque você não vai conseguir evitar a pessoa que é drogada, assim, do nada, parar de usar. Se oferecendo a seringa, não vai compartilhar com outra pessoa, entendeu? A partir daí, vocês já descobrem como que evita. A principal manifestação clínica da malária em sua fase inicial é a febre, associada ou não a calafrios, tremores, suores intensos, dor de cabeça e dores no corpo.
A febre na malária corresponde ao momento em que as hemácias estão se rompendo. Rompeu a hemácia, febre. E tem outros sintomas também. Gente, ninguém tem os mesmos sintomas com as mesmas doenças. O coronavírus está aí para isso, né? A gente já viu que ninguém responde do mesmo jeito. Medidas importantes, olha lá. Através da forma de contaminação da doença, a gente descobre como que previne. Repelentes, porque é mosquito que está transmitindo. Cortinados e mosqueteiros. Impregnados com inseticida à base de piretroides. Gente, piretroides é um inseticida criado, não é natural, ele é sintético, que mobiliza e mata os insetos. Sobre a cama ou redes, telas em portas e janelas, inseticida no geral no ambiente que dorme, e a quimioprofilaxia também é feita. Nesses locais o pessoal, eles fazem umas quimioprofilaxias com chá, com pó, com as coisas. Tem lugar que tem mais chances de ter essa doença, sempre inventa uma forma de proteger contra ela. Então, é importante a gente saber. Mas questão da MEC. Nem sei como fala, se é MEC ou MAC, mas enfim, as verminoses representam um grande problema de saúde pública. Essa questão vai sintetizar, né, o que a gente viu aqui um pouquinho, principalmente nos países subdesenvolvidos. A falta de redes de água e de esgoto, de campanhas de esclarecimento público, de higiene pessoal, de programa de combate aos transmissores, leva ao aparecimento de milhares de novos casos na população brasileira. Entre as verminoses humanas causadas por nematóides, citam-se corretamente. Lembram dos nematóides que a gente viu? Olha lá. Pode deixar que eu vou esperar vocês responderem. Pode? Tenias, ascaridíase e ancilostomose, filariose, ancilostomose e ascaridíase, esquistossomose, ascaridíase e ancilostomose. Esquistossomose, filariose e oxiurose. Oxiurose a gente nem falou. Teníase, filariose e esquistossomose. Ah lá, ó. Difícil de lembrar mesmo. Letra B. A filariose é uma doença parasitária causada pelo nematóide Wuchereria bancroft. A ancilostomose é causada por um nematóide chamado Ancilostoma duodenale. E a ascaridíase, a lombriga, é causada por Ascaris lumbricoides, também é um nematóide. Aqui, gente, a melhor parte a síntese de tudo, né? Aula grande é isso mesmo, gente. Olha aqui. Eu peguei uns quadrinhos na internet. Parabéns a quem fez esses quadrinhos. Tem as doenças todas, ascaridíase, tricurise, que eu não falei aqui, tricúris, tricura, e enterobiose, tá errado aqui, enteróbios vermiculares, que é o oxiurus, ancilostomose, estrongiloidíase, que é estrongiloide, tem a hidatidose, que eu também não falei, giardíase, amebíase, doença de Chagas, a malária e a leishmaniose. Aí aqui, gente, ó, o que acontece? A ascaridíase, a lombriga lá, a morfologia, explica como que é a lombriga, né? Como que é o tamanho que ela fica, o macho, a fêmea, olha lá a fêmea, 200 mil ovos por dia coloca no organismo. Aí o ovo, olha lá como que é, de quitina, lipoproteína, o habitat, o ascaridíase, a lombriga fica no intestino delgado. Olha lá o ciclo biológico, que é importante, olha lá, L1 e L2, larva filariose, L3, larva rabiditoide, ingestão de L3. Então, quando você só se infecta quando você ingere a larva rabiditoide, eclode no estômago, fígado, coração, pulmão, faz o ciclo de Loss. Isso aqui é importante, ó. Ciclo de Loss, isso é importante você saber.
passa para L4, vai para os alvéolos, L5 é deglutida, porque ela vai e volta, você engole ela de novo, é isso que é o ciclo de Lowes. Ela tá no seu organismo, vem para sua garganta aqui, para a região e do estômago, gente, ela vem e ela volta, você engole ela. Tem gente que sente o negócio na garganta, entendeu? Então é isso. Ó, transmissão, ingestão de alimentos que contenham ovos. Sintomas, lá. Subnutrição, porque ela tem ação esfoliadora, ela suga os nutrientes do organismo do ser humano. Ação mecânica, obstrução, irritação da parede intestinal. Gente, um monte de bicho desse, 200 mil ovos por dia. Você tá 1 ano com esse bicho no organismo. 1 ano com lombriga no intestino. Gente, vai dar problema, vai causar obstrução intestinal. Lá. Tratamento, albendazol, isso que não precisa saber tanto. E observação, olha lá, ó. Vive 2 anos, a cada 6 crianças infectadas, uma tem sintoma. Então, é muito comum, olha lá. Então, coisas mais comuns assim, gente, lombriga, todo mundo conhece, alguém já teve lombriga. Dá uma olhada no ciclo, dá uma olhada nos nomes. O que é importante vocês saberem? Qual que é o agente etiológico? Qual que é o habitat? Como que é o ciclo biológico e a transmissão? Geralmente, sintoma o Enem fala, não precisa saber tanto, mas se você saber na transmissão, você já sabe como evitar. Ó, transmissão, ingestão de alimentos que tenha ovos. Como, então, que vai evitar? Lavar bem os alimentos, higienização das mãos ao comer os alimentos, entendeu? É isso. Lá, tricúria, enterobiose, lá, oxiúris. Gente, difícil achar quem não teve oxiúris na vida. O bichinho ordinário. Lá, sempre é comum, então saibam isso. Algo comum. Lá. Ó, coisa importante, ela fica lá no intestino grosso. Qual que é o ciclo? Você ingere as larvas, elas tornam adultas, copulam, as fêmeas se digerem lá no ânus e vai botar ovo lá no ânus lá e vai desenvolver as larvas. Por isso que fica aquela coceirinha. Você viu a criança coçando a bunda, já sai de perto. Gente, e se uma criança pega dentro de casa, vai para todo mundo, tá? Tem jeito não. O oxiúris é complicadinho. Se você dormir na cama, vamos supor que pai e mãe dormem na cama com o filho que estava na creche, pai e mãe vai pegar. Entendeu? Ó, a cilostomose também é legal vocês saberem. Estrongiloidíase. Aqui, ó. Giardíase, amebíase, gente, na água. Chagas, malária, muito importante. Chagas, malária, tem que saber, tá? E aí vocês dão uma olhada, tá? Aqui bonitinho para vocês, tá? É só vocês verem bonitinho. Qualquer dúvida, me falem, mandem mensagem no grupo. Eu estou à disposição. E agora sim, acabamos a aula de parasito. Espero que vocês tenham feito um proveito legal da aula. E obrigada, Samira. Gente, deem retorno, tá? Deem feedback. As aulas estão gravadas lá no YouTube. Entrem lá. Faz um comentário, vocês acham que faltou alguma coisa, tá? Se der tempo, a gente vai ter aula de revisão, a gente vai pegar mais exercícios, vamos relembrar tudo isso antes do Enem. Eu fiz o possível para ficar bem completinha, mas assim, tem pouca questão do Enem, não tem tanta questão do Enem, então o que a gente puder adicionar, a gente vai adicionar. Muito obrigada, André. Gente, a Maria Luísa já está aí, né, Maria Luísa? Então, Oi, tô aqui. Vou finalizar aqui, sempre muito prolixa, né?